Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia. Deu liga na área. O ano começa hoje. Só neste tu momento. voltou, né? Exatamente. Há quanto tempo que Nós tu não... estamos aqui desde janeiro já. Desde 2 de janeiro a gente tá aqui. Meu primeiro deu liga depois das férias. E que férias longas, hein? Longas férias. Pá. Longas férias. Sentimos tua falta aqui, Léo. Esse Deu Liga tá entrando no ar nesta quarta-feira de cinzas. Isso, direção? Um dia Na depois. quinta. Na quinta. É. Que nem Quinta-feira. os outros 79 episódios. Quinta-feira. E o ano está começando nesta quinta-feira. O ano no Brasil está começando e você está sendo premiado no Ano Novo. Já foi no Ano Novo das pessoas normais, lá dos outros países, né? Porque nós temos o Ano Novo chinês, Sim. nós temos o Ano Novo do resto do mundo e temos o Ano Novo do Brasil, que é na quinta-feira depois do Carnaval. Sim. Então o Deu Liga está começando. O Deu Liga atendeu a todos os calendários. E aí, como um programa internacional, agora está atendendo o calendário brasileiro. Primeiro Deu Liga do ano no Brasil. Massa. Vocês E falam em eu estou bloquinho? aqui. Vocês falam em bloquinho? Não. Bloquinho não. Não. Eu estava no me bloco pega do muito Bertoncello aqui, por exemplo, Caxias e São Luís. também. Bom jogo. É. Ótimo. Uma maravilha. Nossa, ainda mais que é um produto da casa. Né? Espetacular. É. Ainda mais que é um produto nosso, né? A casa Produto pagou caro. nosso, espetacular pra o comprar isso jogo. daí. Aliás, tô brincando com o Bertoncello, mas a audiência desses jogos do Gauchão mostram o quanto, e isso é algo que o futebol europeu tem muito. A gente fala do futebol europeu globalizado, mas na verdade o futebol europeu ele é global, mas a base dele, a essência dele está na comunidade. Sim. E esses jogos do Gauchão mostram o quanto é importante o senso de comunidade. Caxias e São Luís e Caxias, nós tivemos 18 mil simultâneos. Tá muita gente. E mais cedo teve Inter de Santa Maria e Monson, Inter de Santa Maria e Guarani de Bagé. Se não me engano, deu 15 mil simultâneos. É que, na verdade, quem gosta de futebol também adora ter só um joguinho passando, às vezes, só pra acompanhar. De segunda tela, às vezes. Pô, é Ela fica maravilhoso. rateando no Instagram ali, E óbvio, opa, óbvio golzinho. que as comunidades abraçam muito, mas às vezes eu tô no YouTube ali, ainda mais que passa no YouTube, segunda-feira, de carnaval, não tava passando nenhum jogo. Eu tava lá, tava Inter de Santa Maria e Guarani de Bagé. Baita jogo, inclusive, Não, também. Aí dá um golzinho Mas- cada olho. Mas isso é pulsãozinho, importante. opa. Isso é importante porque o futebol, as pessoas pensam no futebol como mercados maiores, de chegar a uma série B do Brasil. Todo sonho de um clube do interior gaúcho, tirando o Juventude, que é um clube já de Série A, que oscila muito, mas é um clube de Série A. Todo mundo quer estar na Série B, mas o mais importante é tu estar no seio da tua comunidade. Ah. Eu acho que se perde isso e os dirigentes não têm muita noção disso. Se Ijuí, que é uma cidade com porte médio, uma cidade com muito dinheiro, não for o São Luís, o coração da cidade, onde a cidade se reúne, tem algo errado. A gente está fazendo algo errado. Enfim, assim como o Internacional, mas de uma comunidade muito forte na Inglaterra, principalmente em Londres, é o nosso tema do episódio 80. O Tottenham Hotspurs. Para os londrinos, Spurs. Spurs. Que camisa pesada, estádio novíssimo. Carrega o nome do distrito também. Carrega o nome do distrito. Time bem localizado no é bairro, um dos assim. Né? clubes, embora com poucos títulos na história recente, é um dos clubes mais tradicionais do futebol europeu, mas que vive, Torrealba, uma crise sem precedentes na história daquele país. É, desde a fundação, eu acho, né? Desde o ano passado a crise. A maior crise desde o ano passado, quando quase caiu. Parece tô- um clube de Porto Alegre. A crise Ou do dois. A crise do ano passado que foi maquiada com um título relevante, né, da Liga Europa, que, óbvio que é muito importante, mas nem mesmo esse título segurou o treinador campeão. Pra tu ver o nível de que tá lá no Tottenham. E é crise... A única crise que não existe é financeira lá. Mas o dinheiro que eles usam é mal utilizado em contratações. A gente pode trazer bastante sobre isso, alguns nomes, algumas contratações que foram realizadas, mas tem muitos problemas no Tottenham que vira uma piada até, por muitas vezes. Então a gente vai trazer muito desse cenário dos últimos anos, que o Tottenham era uma piada, conseguiu se fixar no cenário inglês, no cenário europeu, mas volta a ser uma piada também porque não consegue competir contra os seus rivais. Exatamente. Castilhos, tu acha que o Tottenham tem como reverter? Porque a tendência é uma tendência perigosa, né? É até bem perigoso esse momento. Faltam 12 rodadas ainda para terminar a Premier League, para passar o cenário é o seguinte, tá? É 16º colocado com 29 pontos.
5 a mais do que o West Ham, o primeiro dentro do Z3 lá. 3 caem só, não tem aquela questão de fazer a disputa com a terceira da Championship também, cai direto os 3 últimos. O problema é que são 2 vitórias nas últimas 17 rodadas pelo campeonato inglês. Por isso que trocou de técnico agora, o Igor Tudor assumiu no lugar do Thomas Frank. E é aquela coisa, a distância da zona de rebaixamento em pontuação ainda é grande. Mas pelas lesões, por tudo que está acontecendo com o clube nessa temporada, olha, talvez seja um final de temporada mais dramático do que foi o do ano passado. Quando passou mais ou menos a Premier League inteira naquela zona ali, foi maquiando com a Europa League, e no final acabou, 12 pontos do Leicester, que foi o primeiro rebaixado. Então acho que esse ano o clube tende a sofrer um pouco mais por esse cenário caótico que tem pelas lesões também. A gente vê aqui no Brasil, a gente viu ano passado do Inter, né? O Inter mesmo, quando estava fora da zona de rebaixamento, estava longe da zona de rebaixamento, tu sabia que iria tomar aquele caminho, porque clube grande, quando entra na espiral, vai puxando, é complicado, vai puxando. Vamos chamar o nosso índice, que a gente vai aprofundar ainda mais esse tema do rebaixamento, a luta contra o descenso, a luta contra o rebaixamento. O que deu errado nos últimos anos, e ele é um dos 6 grandes da Inglaterra, ele é um integrante ilustre do Big Six. Como o Castilho estava nos trazendo já em números, ele está distante do West Ham, mas tem uma diferença. O West Ham, nos últimos 5, ganhou 2. Isso. E eu acho que é muita realidade do West Ham também, embora o West Ham tenha tentado dar o salto, quando assumiu o Estádio Olímpico e começou a fazer contratações de mais vulto, ele tenta dar o salto para se estabelecer como um clube de meio de tabela para cima. Mas a realidade do West Ham é essa. A do Tottenham não é essa, né? E até se a gente for ver, o retrospecto recente do West Ham é positivo. O time teve uma mudança de postura, fez contratações, foi no mercado assim de uma forma agressiva, chegou o Tati Castellanos, o Paquetá saiu, o time parece que deu uma engrenada. Isso é perigoso pro Tottenham, por exemplo, que está numa decaída, são muitas lesões. Eu já vou trazer aqui a lista de lesões. Eu tenho a lista aqui, tu quer? Mas até a gente fez um programa sobre games e é muito legal isso, né? Ontem eu até comecei um modo carreira no EAFC 26. E depois da demissão do Thomas Frank, o jogo já fez questão de criar um objetivo, modo carreira. Tu cria e assume o Tottenham neste exato momento. E tu tem que viver a realidade do clube. Ou seja, são quase 10 lesões e tu tem a meta, salvar o Tottenham do rebaixamento, chegar a 45 pontos e pelo menos... O número mágico lá também são... Não, é menor. É menor? São menos jogos, né? Não, é a mesma quantidade de jogos, só que como tem um rebaixado a menos... Um rebaixado a menos, no caso. E nos últimos anos, esses 3 rebaixados, basicamente 2 já são certos. Nessa temporada a gente tem o Wolverhampton com 9 pontos, é irrisório. Por isso que o Jornal saiu. E o Burnley tem 18 pontos. Esses 2 times estão praticamente rebaixados. O Wolverhampton, pra mim, tá rebaixado. E tu tem nessa briga o West Ham com 24, numa crescente. O Nottingham Forest, que trocou de treinador agora, tem 27. Então pode ser que dê uma mudada também, e é um time que tem bons jogadores. E o Tottenham 29. E o Leeds talvez esteja nessa briga também com 30. Depende do que vai ser a reta final de temporada. Mas é preocupante pro Tottenham, porque eu assumi esse time. Cara, isso que preocupa? Não, o que me preocupa é tu ver a falta de opções, às vezes, em setores do campo. O Souza, agora o lateral esquerdo do Santos, que chegou lá... 21 anos. Ele jogou. Ele chegou, teve que ser titular, porque não tinha lateral esquerdo. Na real, tinha 2. Só que o Spence, que é lateral esquerdo, tem que jogar na direita. Porque o Pedro Porro tá machucado. O Doge tá machucado. Então, tu vai ter que jogar com o que tem. No ataque, tu tem 2 atacantes, basicamente, e tu jogava no esquema com 3. Como é que tu faz essa diferença, sabe? O Thomas Frank não fez um ótimo trabalho, longe disso. Eu achei que ele ia ser um treinador que ia levar esse Tottenham para outro patamar. Só que sem 10 jogadores ao longo da temporada, basicamente, tu não consegue fazer nada. Não é só culpa dele, mas ele também não achou alternativas, né? O que se fala em Londres é que quando ele tinha a maioria desses jogadores que estavam lesionados à disposição, o time dele não rendeu igual também. Então isso aí meio que acarretou para, mesmo com essa quantidade de lesões, o pessoal não ter tanta paciência com ele, e agora ele foi tirado do cargo depois da última derrota para o Newcastle em casa por 2-1 no Tottenham Hotspur Stadium. Só que a lista: Danso, Pedro Porro, Bergvall, Bentancur, Richarlison, que é o artilheiro do time na temporada com 8 gols, o Kudus, Madison, que é um dos principais meias do time, o cérebro do time, e o Kulusevski, que foi uma das principais contratações de quando... ele tá desde 21, acho, no clube, ele fez parte desse time, mas se tu for ver, é basicamente um time inteiro. E 6 desses nomes são titulares.
Então o Tottenham vive um momento em que tem que jogar com o que tem. Tem lesões traumáticas, mas tem lesões musculares, o que mostra também que o planejamento do trabalho foi mal elaborado. Sim. E no calendário europeu, tu consegue fazer um cronograma mais pensado, e se tu erra a mão, tu começa a perder jogadores. E a gente fala, os clubes têm muito dinheiro, mas os grupos são enxutos. São. Sim. Ninguém tem 35 jogadores. No máximo 26, 27, até porque para pagar os salários altos, tu não pode ter tantos jogadores. E não adianta encher o vestiário com, né, jogadores medianos. E fora que é um mercado inflacionado, né? Tu pode ter muito dinheiro, mas tu vai ter que pagar daqui a pouco num lateral reserva 20, 25 milhões de euros, de libras. Então é muito caro, sabe? É complicado. E os clubes europeus têm que fazer esse movimento cada vez maior de ter um elenco um pouco mais inchado. Não digo passar de 30 jogadores, mas tu pensar em 30, tu pensar em usar mais a tua base, porque tu vai jogar muita competição, tu joga um alto número de jogos. E o Tottenham agora tá na Champions League, só que eu não vejo o time focando na Champions League. Eu não vejo o time pensando em avançar. É arriscado daqui a pouco tu avançar. E esse é um problema, que parece loucura, né? Porque a Champions League te dá cotas e o Tottenham tem contratos que são premiados por avançar na Champions League, mas neste momento em que tu precisa salvar, a Champions League acaba sendo um divisor de atenção. E essa questão que tu falou dos contratos da Champions League também, o The Telegraph, eles fizeram uma matéria meio que mostrando os números para a temporada do ano que vem, mesmo se os Spurs não forem rebaixados. E o que acontece? Tem vários patrocínios deles que dependem de uma nova classificação para a Champions League da próxima temporada para ter uma renovação automática ou para ter gatilhos. Então eles já vão perder, porque não vão conseguir para a Champions League. Só se ganhar E independentemente de cair ou não para a Championship, o time praticamente já vai estar quebrado para o ano que vem. E é o que a gente falou, é muita lesão ao mesmo tempo. A sequência agora preocupa demais eles, porque, por exemplo, agora eles vão pegar o Arsenal, vai ter o North London Derby no domingo, a 1h30, com transmissão da Disney+. É o próximo jogo do Tottenham, o clássico. Depois pega o Fulham, que perdeu só uma em casa das últimas 5, no Craven Cottage, fora de casa. Crystal Palace, que é um confronto meio direto, Crystal Palace na parte de baixo da tabela. E aí depois vem uma sequência muito complicada contra Liverpool e Nottingham Forest. Que é um confronto direto, e depois termina com o Sunderland, que é um time que está muito bem nessa temporada. E deve ter a Champions no meio disso, né? No meio a Champions League, que vai enfrentar nas oitavas de final o Bruges, Atlético de Madrid, Galatasaray e o Juventus nas oitavas de final, que eles classificaram direto. Porque apesar de estar muito mal no campeonato inglês, eles classificaram em quarto na Champions League com 17 pontos. Só que a única grande vitória mesmo foi contra o Borussia, de grande clube, assim. O Borussia que está mal essa temporada também, foi se classificar lá embaixo. Mas foi a única grande vitória do time. O resto foi tudo contra a Estrela Vermelha, clubes com menor expressão, assim. Por isso também essa posição. Estrela Vermelha, rapaz. Mas, bicampeão da Champions. Tá bom, então. Mas lá atrás, né? Eu tinha cabelo aí. O Nottingham Forest também. Sim. Mas, enfim, eles pegaram times fáceis. E até por isso se explica a quarta colocação da Champions League com esse novo modelo que começou no passado. E agora, né, o Igor Tudor é o treinador, né, assumiu interinamente, ou seja, não existe um projeto ainda, ele vai assumir até o final, não deve seguir para a próxima temporada. O Igor Tudor, que começou na temporada na Juventus, foi um fracasso total, e chega pro Tottenham para tentar salvar a temporada. Mas como o Castilhos falou, tu tem dinheiro ameaçado aí. Óbvio que se tu cair é pior, porque tu vai beirar a falência, provavelmente. Mas tu não ter esses patrocínios, dificilmente tu vai conseguir brigar nas duas próximas temporadas. Tu vai ter que se reerguer de uma maneira muito diferente. Vai ter que fazer uma reorganização do elenco. Tu vai ter que liberar jogadores de salários mais altos. E vai ter que buscar jogadores em mercados alternativos, fazer um garimpo muito mais efetivo. Porém, buscar jogadores em mercados alternativos. Vem buscar um jovem no Brasil. A gente viu o Alisson jogando agora pelo Aston Villa. Ele tocou 3 vezes na bola. O Gustavinho não tocou na bola. Sim. Na Premier League. E o Gustavinho saiu daqui por 16 milhões... 12 milhões de... Por aí, acho que 12. 12 milhões de euros. E o Gustavinho não conseguiu jogar. Tá jogando agora, foi emprestado para o Swansea. É muito difícil. O caso do Souza. O Souza é um jogador que possivelmente num projeto normal ele levaria um tempo de adaptação, de questão física, porque o jogo é mais rápido, o jogo é mais intenso, o jogo é mais forte fisicamente, né? Tudo acaba atropelado, o projeto todo acaba atropelado e tu reposicionar um clube que sempre luta lá em cima
para um meio de tabela, tem a pressão externa. Impacta na venda de carneiros para a temporada inteira, impacta em venda de patrocínio. É um desafio bem grande, né? De ficar fora de uma Copa. Tomara que tenha uma reação nas últimas 12 rodadas e possa classificar para a Liga Europa. Odeio o Tottenham. Mas por quê? Tá louco, cara. É muita por que essa enrolação. raiva? Eu acho que existe até um senso comum que muita gente não gosta do Tottenham. Acho que eu não sou muito fã do Tottenham, assim, por se dizer como clube de se ver jogar. Eu acho que teve certos momentos legais ali, pô, aquele jogo do Ajax contra o Ajax, da Champions, do Lucas lá, a narração do Jorge Igor, que foi assim, ó, demais. Mas que até nesse momento legal eles meio que atrapalharam o futebol. Porque Liverpool e Ajax ia ser uma final do caralho. Aí foi aquele Tottenham e Liverpool, gol do Salah de pênalti com 2 minutos, acabou o jogo. Aí o Origi foi fazer um gol no final. Mas até isso eles atrapalham o futebol, entendeu? O Caxias não é muito fã. Uma vez, vai o José Leandro junto também. José Leandro, um colega nosso. Assistente de redes, que é torcedor do Tottenham e é fã do Som. Isso. Fã do Som. O Som é um cara muito legal. O Som, quando o Som tava no time era legal. Isso. O Som é um cara legal. E daí eu acho que a gente já entra no segundo tópico. O que tá dando errado? Saiu nos últimos anos. Saiu Lohri, então aí, ó. Lohri, que era uma liderança muito forte. Saiu o Kane, que era o melhor jogador do time. Que é um pilar do clube, né? E saiu o Son, foi jogar os Estados Unidos, né? Isso. Daí que depois de conquistar o título da Liga Europa ali e tudo mais, ele não tava nem no... Ele tava no título da Liga Europa agora? Eu acho que sim. Ele tava. Isso. Tava. Que daí ele saiu se despediu com o título. Isso. Acho que era um dever. Choradeira braba depois. Era um dever que ele tinha, né? Tudo mais com o clube lá, porque ele foi o grande jogador. Mas saíram esses jogadores e tu não conseguiu repor nem um pouco a altura. A principal contratação do Tottenham para essa temporada, acho que na visão de valores, talvez de importância até hoje no time, é o Xavi Simons. Que é a eterna promessa que nunca deu certo. Tu sabe que o Xavi Simons, pra mim, ele é o primeiro jogador de rede social? É? Porque eu ouço e vejo o Xavi Simons treinar desde que ele tem 12 anos. Sim, que daí eu sempre com o cabelinho... Cabelo crespo. Isso. Ele era do Barcelona, né? Ele já foi de tanto lugar. Não, mas ele surge na base do Barcelona. E ele é holandês. Sim. De nascimento, ele sai do, acho que PSV, Barcelona, e aí o PSG tira ele do Barcelona. Isso. E depois ele reaparece jogando no Ajax. E já passou por tanto lugar e nunca se firmou e inexplicavelmente agora viram talvez que ele é um bom jogador. Só que, tudo bem, ele é um bom jogador, é inegável isso. Mas tava nascendo um novo Pelé ali, né? Parecia. Pelas redes sociais. As redes são exageradas, né? Exageram bastante. Mas ele não pode ser o cara para substituir um Kane ou um Son como referência técnica. E hoje em dia, se tu olhar no elenco do Tottenham, não tem nenhum cara assim de referência técnica. O Richarlison foi uma compra cara, né? Foi, mas é para ser aquele centroavante fazedor de gols. Muito diferente do Kane. O Kane, muita gente via ele como esse centroavante, às vezes, caneludo, que fazia muitos gols, mas não era técnico. Hoje em dia, no Bayern de Munique, tu olha o Kane jogar, o cara é o maestro do time. É o 10. Ele às vezes não joga nem como centroavante, ele é o armador do time. Mas o Tite usava muito a figura do arco e da flecha, né? Que ele rouba do Gustavo Villani. O Kane, ele era o arco, a flecha era o Som. Sim. Ele era o cara que saía da área e muitas vezes ele não tô comparando o jogador, tá? Mas o Kane, o Flaco Lopes no Palmeiras faz muito o papel do Kane. Ainda bem que tu não tá comparando, né? Porque o Flaco Lopes é bem melhor, né? Não. Inclusive vai ser o novo Kane, né? No Tottenham vai comprá-lo do Palmeiras. Olha, eu acho que ajudaria mais que certos atacantes lá. não seria de... Espero que não leve, tá? Como palmeirense, deixa o Flaquito lá. Mas... E a saída do Son, tu também não teve nenhuma substituição até o momento. Tu tem jovens jogadores como o Odobert, tu conseguiu trazer o Colomoni, que é marcado lá por aquele gol que ele não fez contra 18 jogos na Premier League, 0 gols, 0 assistências. Mas aí tu contrata o cara que tem a bola do título mundial e ele consagra o goleiro, cara, é complicado, eu fico né? pensando, às vezes, imagina se é com vocês isso daí. Não. Cara, tu nunca mais dorme, porque quando eu tô jogando complicados, às vezes o cara erra um gol meio trouxa embaixo da trave, assim, tu vai botar a cabeça no travesseiro, tu já pensa, imagina tu errar aquele gol, cara. E ele avança sozinho. Sozinho. O Otamendi vai dar um bote nele na intermediária e erra. Fica sozinho, a bola quicandinha, assim. Não, ele bate no pé do Dibu, né? Eu não sei se tem alguma coisa diferente pra fazer ali, Léo. Eu não sei. O que faz? Domina? O Dibu já tava em cima.
Pois Eu é. acho que tinha que dar ali mesmo, daquele jeito. Eu acho que Vai dá dar pra dar uma uma cavadinha Pode ser, deixar ela correr pro quicada abraço. por cima, É. né? E isso aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação. É. né? O último lance. Não, esse jogo é uma loucura. Agora, no final do ano passado, aí não tinha nada pra ver. Aí eu tava vendo alguma coisa na Cazé TV e começou a dar esse jogo depois. Pô, cara, é inacreditável. É muito lá e cá. E aí depois desse lance tem um contra-ataque da Argentina. Que A eles bola, quase fazem gol. a bola sobra pro Lautaro, o Lautaro vai cabecear aqui e a bola vai pra lá, assim. E eles quase fazem gol no último jogo. É a maior final de cara, Copa do Mundo, né? Da troço história. incrível. Não é à toa. A gente tem uma Depois expressão. que terminar da liga, o cara que tá nos vendo no YouTube já entra aí e começa. 2 horas e meia de entretenimento puro. A muito bom. A gente tem uma expressão aqui na redação, principalmente o pessoal que veio, que é do jornal e que hoje trabalha no site, que a gente chama o fucking lead. Né? Sim. E. O Diverio é especialista, né? O que é o, Pô, fuck, de velho, que é o inventou fucking o lead? fucking lead. Para as pessoas entenderem, quando você parece o Maurício Saraiva falando, Você. né? Quando tu tá lendo Só que com camisa, né? com camisa, e sem reclamar do frio. Ainda bem que o Maurício Saraiva não sabe quem eu sou, tá ligado? Tá, mas vamos olhar pela jarra meio cheia. Mas assim, um abraço pro Maurício. Quando a gente está escrevendo a crônica e ela tem que ser publicada no apito final do jogo, que é isso que acontece. O editor tem a página que vai ao ar, a página, entre aspas, a tela que vai ao ar, com o título, tudo encaminhado, e ele só pega o texto do repórter e joga ali. Mas para isso o repórter tem que mandar o texto no apito final do jogo. Quando tem um gol aos 94 minutos, a gente chama de fucking lead porque o lead, que é a primeira parte da matéria, que é onde tem todo o resumo, responde aquelas perguntas: o que, quando, onde, por quê, aquilo ali tu tem que refazer. E muitas vezes teu texto está concatenado, tu tem que refazer a ideia do texto, tem que dar uma mexida rápida no texto. Já aconteceu com um amigo nosso de sair o texto com o resultado de linha de apoio com outro. Deu uma crise, inclusive, no jogo do Grêmio. Acontece esses acidentes, né? Um abraço pro Diário nosso Gaúcho, amigo né? Diário Gaúcho. Ah, né? Marcão se deu mal nessa. Não era pra falar o nome. Ninguém ia saber, né? O Rafa vai cortar depois. Marcos Souza, grande abraço pro Marcos Souza. Né? Uma grande carreira, mas Mas o pior é que marcada. não foi culpa dele, né? Não Foi foi. culpa do editor do Diário Gaúcho. E Mas- saiu, pô, 100 mil tiragens. Saiu quase tudo. Pô, os caras estavam em Aceguá lendo do Grêmio. Aquele gol do Grêmio que eu vi, tchê. O DG já tava buteado. Ah, o DG deu outro resultado na linha de apoio, que é abaixo do título, mas o texto estava com o resultado certo. E aí deu um nó na cabeça do Vivente, né? O Marco, ele é meio Tottenham dos repórteres, né? Ele é. Ele é meio azarado com essas coisas. Pô, não foi culpa dele, cara. Ele mandou certinho, mandou Mas tudo. tava assinado por ele, né? É isso, só tava o nomezinho Não, dele ali. Foi o dele E na assim, reta, é isso que eu tava falando. O cara que tá lendo a matéria, quando termina o jogo, 1 minuto depois já tem o texto da crônica do jogo. Só que quando acontece um gol no último minuto, tem que refazer rapidamente. E o editor já tá esperando o texto te pressionando. Esse jogo da Argentina e França, eu era o repórter do jogo, cara, foi o maior fucking lead da história. Chegou um momento da prorrogação que eu Tinha escrevi. 3 textos. Eu tinha 3 textos. Eu tinha 3 começos e 3 finais. E o foda é que o texto do Léo, ele vai, no meio, ele vai botando coisas. Ele não segue, tu não seguia uma crônica conforme o jogo, assim, né? Tu gosta de fazer diferente Eu o negócio. trago E elementos. quando tu faz diferente, assim, tu só se fode no Fod Lead. Porque tu tem que mudar todo o texto, não só o primeiro parágrafo. Porque é tudo concatenado. É. É um roteiro que tu tá escrevendo. Quer ser gênio, Léo? É isso. Só que quando chegou no final do jogo, aí foi pros pênaltis. Daí, beleza. Na prorrogação eu já tinha uma abertura para um e final para outro. Aí chegou nos pênaltis, eu tive que fazer outro. Eu tinha 4 começos e 4 finais diferentes. E o corpo do texto era o mesmo. E aí eu fui mandando, ó, se der Argentina é esse. Só que assim, cara, é um texto que foi pro jornal, que é de uma final de Copa do Mundo. Não pode ter. Tu tem que ter poesia na É história. um Sim. registro Porque histórico. daqui não a pode- 50 Tu tá anos... lá? Tu tava lá Eu também, tava né? lá, não, os caras me mandaram lá pra escrever o básico, É. entendeu? A Argentina ganhou a Copa do Mundo. A Argentina é campeã do mundo. Mas enfim, conseguimos vencer essa, mas foi, cara, foi muito louco. Porque vai mudando, Sim. vai mudando. E aí teve lances como esse do final, o do Colomoni, que origina todo esse nosso papo aqui, que sai do roteiro completo, e o do Lautaro Martinez. Que loucura esse Pô, jogo. é uma boa ideia. É que no fim Sabe não- que eu nunca revi esse jogo? Rever. eu já É vi. muito legal. Tem ele inteiro na Casa TV no YouTube. Tinha um cara na minha frente, um repórter do Globo, que não falava muito comigo, assim, não sei porquê. Eu tentei puxar assunto umas outras vezes, mas ele me ignorou solenemente. Repórter Ele- da onde? Acho que era do Globo, Do ele era do Rio de Janeiro. Mas a marra parecia que ele era do New York Times. e
cara, e ele olhava e em um momento ele virou e começou assim, obrigado, Deus. Obrigado. Ele começou a agradecer a Deus. Porque, cara, era um prêmio mesmo. Sim. Um prêmio que tu ganha por estar naquele jogo. Eu acho que de Copa do Mundo, acho que foi o maior jogo de maior final de Copa do Mundo que a gente já teve. Eu acho que sim. Porque Na pandemia eu revi várias finais. E, cara, eu não lembro de um troço assim. Com tanta... Porque a Argentina faz 2-0. E o jogo mortaço. Morto. 70 minutos de jogo, a França entregue, de repente. Isso, 2-0. Daí o Mbappé Mbappé... Aí o Mbappé aparece, faz 2 gols, 2-2, e quase a França vira no final do primeiro tempo já. Depois termina o segundo tempo com a França em cima. Em cima. Aí vem a prorrogação e tem empate na prorrogação, né? Sim. O 3x3 você dá 3x3, por 1-1. que o Messi faz o gol e a gente pensa, pô, roteiro perfeito. Né? Acabou. O Messi faz um gol que a rede não balança, cada tira 20 centímetros depois que a bola passa. E aí depois tem um pênalti do Acunha. Não, quem bate o último pênalti da Argentina? É o lateral direito. É o Somos Montiel. todos Montiel. Montiel. O Montiel Que lindo. bota a mão na bola e é um pênalti pra França. É. Eu não Que lembrava lindo. que era o pênalti do próprio Sim. Montiel, pra tu ver como Depois ele destino, bate o pênalti. até com o Montiel foi bom, né? Campeão ele do faz o mundo, pênalti. que lindo. Não, E o Montiel, que ele não era um jogador que completava é o que time. o né? Lohri pegando pênalti é uma coisinha também. Então olha, depois nos pênaltis ele sai 2 anos antes. E o Dibu é um psicopata. E o Lohri, que foi um dos grandes nomes do Tottenham. Tottenham. A gente volta pro nosso assunto Volta agora. Tudo isso pra dizer que o Tottenham apostou no Kolo Muani, que perdeu aquele gol na final da Copa do Mundo, a maior de todos os tempos, pra ser a esperança de gols. O outro centroavante do Tottenham, além do Richarlison, é o Solanke, que nunca deu certo em lugar nenhum. Duro. Ou seja, dos 3 centroavantes, o Richarlison acaba sendo melhor. E o Richarlison é odiado por muita gente aqui no Brasil, porque na seleção ele não serve. Mas pro Tottenham ele até faz os seus golzinhos. Mas eu acho que o Richarlison vai à Copa. Daí... Porque ele pode jogar pelo lado, joga no meio. E o Ancelotti treinou ele no Everton. Então o Ancelotti conhece ele. É um cara que é da cota do Ancelotti. Ô, Léo, sabe um negócio que assim, ó... E a dica pra ti, pro nosso ouvinte. Um grande episódio de semana passada sobre Endrick. Tivemos com Marcos Bertoncello aqui. Inclusive, a gente fez essa discussão. E inclusive o Richarlison entrou nessa discussão. Eu quero saber de ti também. Tá, mas vamos pensar com a cabeça do Ancelotti. Sim. Tá? Sem a Marquês do Sapucaí, sem o Carnaval de Salvador. Sem a Ele cervejinha. agora voltou quarta-feira, se se gelou recuperou, lá, né? dormiu bem, tomou Foi. bastante água, tá Teve recuperado. Teve até uma fake que um jornal grande da Argentina republicou, caiu na mas- fake. A do beijo... Ele é abraçado com Não, 3 moças. Aí o cara tem que Mas desconfiar, aí, né? não. Pois é, mas um jornal grande da Argentina publicou como se fosse Mas real. enfim, quem é que o Ancelotti usou? O Richarlison. Ele treinou os dois. E como é que foi com o Endrick no Real Madrid? A gente falou sobre isso. Daqui a pouco pode ser que os dois vão também. Não é... Não são excludentes? É, Eu porque a acho gente que trabalhou antes- com 9 nomes no ataque. Eu acho que antes do Endrick tem um cara que vai receber oportunidade, talvez agora em março, que é o Igor Thiago. Que é um dos destaques da Premier League. tem Também episódio. tem episódio, né? Tem um episódio. Tem. A gente já fez O sobre... Igor Thiago jogou a Série B pelo Cruzeiro. É. E hoje é o principal nome da Premier League. Um dos O principais cara é nomes. o maior artilheiro atrás do extraterrestre Haaland. Exato. Então isso diz muito. O futebol é maluco por causa dessas situações, né? Futebol com os olhos. Não dá pra ver com o coração. É um dos 6 grandes. Vamos lá. O Big Six. Arsenal, Chelsea. Chelsea. o Liverpool. E o Liverpool. E os 2 de Manchester. Isso. E O Tottenham. o Tottenham. Vocês sabiam que o Manchester United não é de Manchester? Não? Não. É de onde? Ele é de uma cidadezinha tipo Canoas, assim, próxima. Tanto que eu vi uma entrevista do repórter da TNT. Cidadezinha não também. Vamos respeitar Canoas, tá? O repórter da TNT, aquele que tem bigode. O Beckler. Não, o Beckler não. Fred Caldeira. Fred Caldeira. Muito boa entrevista no Charla. E o Fred... Ele tá lá há 10 anos. lá, no e futebol ele inglês. disse que... inclusive tem uma placa do City na entrada de Manchester que diz: bem-vindo à cidade do único clube de Manchester. Não sabia dessa. Sabia, não, também. Porque o United é de uma região... É da grande Manchester. Sim. Né? O Old Trafford fica nessa região. Que é tipo colado em Canoas aqui. Sim. Mas é muito colado, entendeu? Mas enfim, são 6 grandes. O Tottenham, dos 6, é o que menos tem conquistas. O City é um 6º
Talvez seja o mais novo da turma, né? Isso. A partir da entrada do grupo Abu Dhabi 2008. É que o Tottenham ele já teve em vários momentos, já teve um Big Five na década de 80, 90, já teve um Big Four, que daí saiu um desses times. Mas, por exemplo, o City e o Chelsea demoraram a entrar também nesse grupo. Foi só na época do dinheiro. Quando entrou o Abramovich e depois quando entrou o... Final da década de 90 era um Big Two só. Era o Manchester United e o Arsenal. E desde 2009 tem esse Big Six, que daí são 6 times mais ricos. Que não quer dizer só a tradição, quer dizer também o dinheiro falando mais forte na Premier League. São os times que mais têm condições de contratar jogadores, que conseguem fazer investimentos no seu estádio, no seu CT, e acabam dominando. E são os que mais conseguem receita dentro da Premier League. Muito por conta do mercado global, da estratégia de marketing, e também muito pela tradição de alguns deles, né? Porque o Arsenal, por exemplo, há muito tempo não ganhava títulos e não consegue ter essa relevância, mas por 41 anos sem ganhar um título internacional. E eram 17 ou 18 anos sem ganhar um título, né? Porque ele tinha ganho uma Copa da Inglaterra. Isso. 2007, 2008. 2008. Isso. Então é muito tempo para um clube tão tradicional assim, né? E o Tottenham ele conseguiu se reerguer muito por conta da garimpagem de jovens talentos também. Porque nesse título eles tinham o Gareth Bale e o Luka Modric, 2 apostas ali, o país de Gales da Croácia, que deram certo, conseguiram trazer o Tottenham de volta pelo menos a brigar mais pela Premier League e conseguir esse título. E depois eles foram vendidos por alto valor pro Real Madrid. Cara, o Bale do Tottenham era absurdo. E ele era um lateral esquerdo inicialmente. Coloca no YouTube depois, Bale gols pelo Tottenham. Cara, incrível. Uma explosão muscular, uma força, assim, tu tava vendo um cara de outro planeta jogar, assim, sabe? Pois é, só que ele chega no Real Madrid e quer jogar golfe. Mas que daí E tem até a férias, né? A bandeirinha aquela, golfe, Wales Golf Madrid. Depois que ele mas ele ganhou a Champions, azar, ele podia fazer o que quisesse. Ele foi bem, né? Golaço de bike no final. Ele entrou pra história. Mas é que ele chegou pra ser o grande cara. Era o trio BBC, né? Isso. BBC. Bale, Benzema e Cristiano. Contra o MSN na época. Então foi acho que o grande duelo até. Mas o Tottenham daí, depois da saída deles, teve certas dificuldades, mas achou o Harry Kane ali como sua principal referência, que foi crescendo. A gente já falou até da história do Kane por aqui. Ele foi um cara que foi emprestado ali no início até conseguir... Tem um episódio sobre ele. Exatamente. E daí ele conseguiu se firmar como um dos grandes atacantes. Daí chegou o Son depois. Foi se formando um time mais competitivo. Mas é que ele esqueceu essa origem, né, Castilho? Ele esqueceu essa ideia de ser o grande pobrinho. O grande que garimpa jogador, o grande que forma jogador em casa. Subiu a cabeça, né? E aí, o estádio novo também. O estádio também é um bilhão. Incrível, né? Foi inaugurado em 2019, porque o Tottenham mandava os jogos no White Hart Lane. Sim. Né? Que era um estádio tão antigo que tinha viga no meio, né? Tinha ponto cego por causa de viga. Parecia, tem aquela... E é muito legal, o Craven Cottage. Tipo o Craven Cottage. Tem aqueles... Sim. Tem um assento muito barato porque ele fica atrás de uma viga. Tu não consegue ver o Fica assim, ó. Tu até economiza uma volta pra casa com torcicolo. Isso. Tem ponto cego no estádio. Mas aí inaugura esse estádio. E o nome, White Hart Lane. É o nome, né? E aí tem o estádio agora que é o Tottenham Hotspur Stadium, que não consegue nem vender o name right. 1 bilhão de libras. Que na época, em 2019, dava 5 bilhões de reais, hoje quase 8 bilhões de reais. O estádio é no mesmo lugar, né? Eles botaram abaixo. Isso, botaram abaixo e construíram. O preço foi pago totalmente pelo Tottenham. Ele bancou esse estádio, muito por essas vendas. Sim. Por buscar jogadores e vender jogadores. E um grupo de empresários que são donos do Tottenham, né? O Daniel Levy e tudo mais. Então, o Levy que saiu agora, né? Ele saiu, mas ele foi o grande responsável por trazer todos esses investimentos. Era um grupo de investidores que ajudou também a fazer que esse time tivesse mais receitas também. Então, era um projeto ambicioso. Só que parece que o time teve um período de duração que acabou com a saída do Harry Kane. Teve o Maurício Pochettino, foi o grande treinador desse período também, né, de 2014 até 2019. Após a chegada na final da Champions, parece que o Tottenham começou a decair e começou a dar tudo errado. E começou a ficar tudo azarado. E o time não soube se reerguer. Talvez tenha sido não que ele tenha deixado de ser grande, tanto que ele é um dos fundadores da Premier League, inclusive. Mas essa mudança do médio para grande ou do grande para ser não é médio para grande, mas de um grande para ser um dos bigs mesmo, aí em orçamento, em investimento,
ele é um salto muito complicado. É. Porque tu perde as tuas referências, tu tem que viver numa nova ordem, numa nova classe, né? Com outro poder de investimento. E tu tá competindo contra um time que vem dinheiro do Catar, da Arábia, outro time que vem dinheiro de infinito, parece. Então tu tá competindo contra times que não tem medo de gastar, e vão gastar e muitas vezes vão acertar e ter um elenco melhor que o teu. E o Tottenham, se tu for comparar o Big Six hoje em dia, quando a gente falou do Aston Villa aqui, eu falei, hoje em dia o Aston Villa tem um time melhor, que poderia fazer parte do Big Six se fosse por time. Hoje em dia, se fosse por jogadores, por elenco. O Tottenham, pra mim, tem um elenco ali meio de tabela. Eu tava terminando de ler o livro do Bielsa, e o Aston Villa sobe naquele ano que o Bielsa tá no Leeds, ou seja, o Aston Villa que já foi grande, Sim. né? Caiu, aí com um novo projeto, com um novo dono, é algo recente, estamos falando aí de 2020, Sim. 2021, e olha, o Aston Villa já chegou à Liga dos Campeões e está afirmado no grupo dos 6 primeiros, fazendo campanha, né? O Nottingham, que também tem muita tradição, que tem muita camisa, que volta a ter protagonismo, só que o Nottingham tem um dono maluco, né? Sim. O grego, dono do Marinakis. Nottingham, Marinakis, ele demite técnico, ele vai de campo, o dinheiro, ele acha que com dinheiro ele pode tudo. Pô, mas é muito bom a transmissão de qualquer jogo do Nottingham, principalmente em casa. Mas o Nottingham perde um gol, vai direto a câmera pro Marinakis e ele fica maluco assim, ó. É E papo de socar a parede, né? Aham, ele fica malucaço, assim, das ideias, e tu fica assim, meu Deus do céu. Eu, se fosse dono de um time com dinheiro, assim, eu ia ser igual. Igual. Eu ia ficar Perde maluco. um joguinho no FIFA lá e já começa É. a soquear o colchão ali. Exatamente. Ele demitiu o técnico Demitiu? recentemente, Demitiu. porque estava insatisfeito com as decisões dele dentro do campo. O estádio do Tottenham, tu que também participou de outro podcast aqui de esportes americanos, é a casa da NFL Isso. em Londres, né? São duas casas. O estádio do Tottenham também foi planejado para essa expansão O da gramado NFL. sai. Sai. O gramado sai e aí para shows e para... Porque antes aí a o- NFL tinha projeto. só um jogo em Londres, que era no Wembley. E hoje em dia tem 3 jogos por temporada na Inglaterra, sendo 2 no estádio do Tottenham e 1 segue em Wembley. E o gramado é artificial igual ou segue... Não. Ou, quer dizer, o gramado é natural também pra NFL? Natural. Porque a grama da NFL é um pouquinho mais baixa, né? Do que a do futebol. Mas eles tiram o gramado e botam outro Sim. gramado. O Real Madrid, quando fez o jogo, ele já aproveitou e ele planejou para esse Isso é jogo da loucura. NFL ser o último jogo com aquele gramado. Aí eles tinham 15 dias, 20 dias de intervalo, porque ia ter Pra uma adaptar. data FIFA e eles iam jogar fora na volta da data FIFA, e naquele período eles trocaram o gramado. Deram uma máquina e Loucura. trocaram o gramado. É uma loucura. Tem que ter muita organização, né? Mas o estádio do Tottenham tem, por exemplo, uma cervejaria dentro. E a Ou cerveja aquele negócio lá em produzida cima, lá dentro. do... E tem- Skyview, aquela... O Skyview, que é onde são apresentados todos os jogadores. Onde fica o a galo. foto oficial, né? De todos os Isso, jogadores que lá em chegam. cima. Para ver se o E cara dá pra tem... ver que eles ficam muito confortáveis lá em cima, né? É uma ideia muito tu- legal. tu já... Pô, já é um frio do cão, vento, sempre nublado Londres. Não, Aí e tu é- leva o cara lá em cima, sei lá, 100 metros do chão. mas mais. se ficar com medinho, tu sabe que no Ah, não, jogo mas, contra o pô, Arsenal ele vai tremer. Não, o cara é pra fazer gol, não é pra saltar de paraquedas. Que isso? Não tem cabimento levar o cara lá em cima, velho. Mas a Eu não foto iria. fica sensacional, Fica do caralho, né? É o importante. E é do lado do Galo ainda. É. E o Galo tem um negócio interessante que eu estudando pro podcast eu não sabia. O Tottenham, o nome Tottenham vem do distrito de Londres, tá? Até aí, normal os clubes fazendo isso. Agora, o apelido de Hotspurs, ele é usado por causa de um personagem do Shakespeare, que se chamava Sir Henry Percy. Ele era um cara que lutava usando esporas, no caso Spurs. E para impulsionar o cavalo e tal, ele sempre usava esse material. E com isso, ele tinha uma questão de usar as esporas também como um reflexo de imponência, como se fosse um galo de briga, um galo de rinha de galo mesmo. E é por causa disso que pegou esse apelido e por causa disso que ficou... O apelido não, né? Que agora faz parte do nome. E por isso que ficou o galo como mascote E do o time. Hotspurs é da causa- espora quente, né? Isso. Só que a torcida chama Que é só do de apelido Spurs. do personagem do Shakespeare. Vou ver que legal isso daí. Quando quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu era jovem, eu passei um período em Londres, fui estudar inglês. E o cara a família que me abrigou lá era torcedora do Barbacena. Tottenham. Que tem um personagem que não é do tempo de vocês. Eu conheço esse daí. conhece? Meu pai fala Conhece. bastante. Tem um personagem que era do Chico Anísio, que quando eu era criança pequena lá em Barbacena, acho que era da escolinha do professor Raimundo. E aí, quando eu era criança pequena lá em Barbacena é uma cidade do interior de Minas. E
Quando eu era jovenzinho, eu fui estudar em Londres e a família que me abrigou lá, eles eram torcedores do Tottenham. E era muito engraçado, que falava de futebol assim e eles não falavam o Spurs. E eu dizia Tottenham, ele dizia o Spurs. O Spurs. É o jeito que eles chamam. Que também a família que me abrigou era do norte de Londres. O Luiz Pires, que trabalhou aqui conosco muito tempo, na Zero Hora, e morou em Londres muito tempo, ele dizia que o Tottenham também era um clube da comunidade árabe lá. E os árabes são os caras que têm as lojas, e todas as lojas, por exemplo, vai comprar mala em Londres, tu vai comprar numa loja de árabe. Sim. E também era o clube da comunidade, boa parte da comunidade árabe, que são os caras das lojas, do comércio, também eram torcedores do Tottenham, né, que tem como grande rival o Arsenal, mas não só o Arsenal, né? Que é o jogo do final de semana agora, que a gente Que é o jogo do final de semana. Que é o grande North London Derby. Eu separei aqui, Léo, são 198 jogos na história, não sei se tu tinha... Não, meu. 198. 190 e pouco, né? Pra comparação, o Grenal tá no 4, o quê? 449. Vai pro 449? 450 agora. 450. É que lá não tem o Gauchão. Londão, né? Mas dava pra fazer um campeonato. Pô, ia ser tri o Londão, cara. O Londão. Pô, imagina. E estádio não ia faltar, né? A gente fez o episódio, já são 40 estádios para 38 times, um negócio assim. Teria que ter 2 divisões. Sim. O Londão. O Londão. Vai, vou sugerir. Dá pra fazer 4 divisões com 10, né? Pra não estufar o calendário. O calendário lá não pode ficar também inflado, né? É isso. E eles já têm, né? 198 jogos, o Arsenal tem mais vitórias, 85, 52 empates e 61 vitórias É uma diferença do grande. Tottenham. O primeiro jogo foi em 1887, Léo. Vai fazer 140 anos a Um rivalidade. ano antes da abolição da escravura no Brasil e 2 anos antes da proclamação da República. Olha como Rapaz, futebol... Isso aqui, o mapa da Copa não dá. Não dá. Aula de história, geografia... Porque E ainda são barulhentos. só né? sabem o formato da bola. O resto, Tem um cara que Argentina. o Isso Boca aí do eles não Riquelme, fazem. ó. É só o que ele Isso fala. eles não fazem. História e Aí o geografia, tema... vocês aprendem aqui. Eu participo por obrigação profissional, né? Sim. Eu Eu não gosto de falar mal deles, É. né? Mas, por exemplo, aí a gente tá falando, a pauta é o Always Red da Bolívia. Tá. Mas eles sempre falam do Boca. É. É uma coisa louca. Eu tá falando do Riquelme, mas o Riquelme nunca jogou no Always Red, né? O Boca nunca teve em El Alto, né? Mas Sempre dá um jeito. Sempre dá um jeito. Em 1887, primeiro jogo, só que a rivalidade só foi começar mesmo em 1913, que foi quando o Arsenal se mudou para o norte de Londres. Antes ele era de uma região chamada Woolwich, que eu fico imaginando os caras falando desse nome aqui com sotaque londrino. Albert. A bola, o E depois de Harry alguns, Potter. e depois de alguns pints Isso. de cerveja quente, que eles tomam cerveja quente. E aí, como rivais mesmo, o primeiro amistoso foi em 1914, no White Hart Lane, num amistoso, assim como o Arsenal, e foi um amistoso para angariar fundos para auxílio à Primeira Guerra Mundial. Talvez o Tottenham esteja passando pelo mesmo processo que o Arsenal passou da questão do estádio. Pode ser. A gente falou isso no episódio sobre o Arsenal, né? Que o time não teve investimento. Teve uns times bem ruins Sim. do Arsenal. E talvez seja o momento do Tottenham botar o dedinho na consciência e falar, olha só, a gente vai passar por um momento ruim. É que Tottenham no divã, a gente sempre faz essa pauta. é muito difícil para um clube fazer o que o Arsenal fez. Que é tu entender o teu momento e tu estabelecer um projeto de longo prazo, mesmo há muito tempo sofrendo e perdendo. O Manchester não consegue fazer essa revisão Porque a pressão interna. é muito grande também, muito né? grande. Mas o que faz o Arsenal? Traz um técnico novato, o Arteta era auxiliar técnico do Guardiola. Aposta no Arteta e a partir daí começa a montar um time jovem. O Saka começa com 18, 19 anos, o Martinelli, e vai montando o time, jogador por jogador. E hoje já consegue agregar algumas peças, né, mais de maior valor, mas a base do time, e me parece que o Arsenal está pronto para ganhar o título, embora É que daí é outra coisa, o né? City já esteja dando luz alta ali de novo e o Arsenal tremendo, né? Que time pipoqueiro. Você não torce pro Arsenal, torce real, personagem. Não. É sacanagem. Eu né? só tenho uma camiseta do Arsenal. É isso aí. Porque eu acho bonito também. Que toda vez que a gente faz projeção da temporada, tu vem com a Arsenal. Porque também o futebol é com os olhos, rapaz. Eu tô vendo o futebol com os olhos. É líder da Premier League. Retrovisor aqui, ó. É, líder da Premier Que League a e foi gente tem? primeiro da Champions. Depois de 26 jogos, são 57 pontos pro Arsenal, 53 pro City. Vai estar com toda a cara que vai pegar esse jogo, esse título. Eu fico imaginando o Guardiola no almoço de Ano Novo, depois ali do Boxing Day, todo mundo conversando, e o Guardiola assim, tá, pessoal, agora vamos lá, né? A partir de amanhã vamos ganhar esse campeonato inglês, tá? E aqui, ô Léo,
tem uma carinha do Tottenham fazendo crime contra o Arsenal. Tu Sem acha? treinador novo, time capenga, sem 82 jogadores. O Em Arsenal. Arsenal. Em Arsenal. Nossa. É mesmo, dá o palpite aí. Vai ser- 2-1 Tottenham. Vai ser E divertido. também teve a questão do Pochettino, né? Que é o cara que participa desse projeto de estruturação e sai, né? Sim. E depois foram apostas. José Mourinho, daí teve o Postecoglou, que foi o grego que ganhou Que tá falando mal, diz que o Tottenham está longe de ser um clube grande. Eles Não, não são um clube grande. e é um... Ele falou que não tem pensamento grande. O que o Tottenham tá fazendo agora não é um clube de quem tem pensamento grande. Mas e tá certo, tu não tem um planejamento pro futuro. Tu foi contratando jogadores pra tapar buraco ali. E aí Aliás, vai piorando porque a campanha na Premier League começa a assustar e aí começa sempre aquele imediatismo, assim. Então tu não consegue pensar a longo prazo, né? Tu tá pensando em sair. aliás zona de rebaixamento, tem o se afastar. Our Nothing do Tottenham. Puf, é Pra quem horrível. quiser assistir, É o pior da Orlando. tu acha? Acho que o pior é da seleção brasileira. Aquele lá é muito ruim que eles fazem um negócio que eu abomino, que é o fake jornalismo, né? Que eles colocam um cara como se fosse narrador, assim. Ah. Mas na verdade não é narrador. É como se ele estivesse, sei lá, pegando o Pedro Ernesto da Rádio Gaúcha. Só que eles inventam uma narração. Aquele negócio da Copa América do Brasil, né? Ah, não, sim. Ela Tá é falando muito do Brasil. ruim. Do Brasil, da Não, seleção do brasileira. Brasil... Do Tottenham eles usam jornalistas mesmo. É. É que o Tottenham eu achei que no começo... a narração fala, tá começando uma das temporadas, a temporada mais importante da história do Tottenham. Aí tu vai ver, terminou em 7º lugar. O troço foi feito depois do término da temporada. Então é meio exagerado, mas é legal porque ele mostra os tem bastidores do ambiente, Mourinho. ele mostra o Mourinho e O Daniel a Levy conversa... também, como é que era a Isso. interação entre eles e tal. Ah, não, o diálogo do Mourinho com o Dele Alli é Sim. espetacular, né? Que ele diz, você não gosta de treinar, né? Eu tô aqui observando, você não gosta de treinar, se você não vai a lugar nenhum. Aliás, Dele Alli, que esse dia eu tava vendo, tá jogando, tá esperando um clube, tava jogando no mercado secundário e pintou. Esse foi um outro problema, era um cara que surge no Tottenham como uma grande promessa, cara, jogou Copa do Mundo. Só que aí tem E era bom problemas jogador. todo na É infância, um bom jogador, né? né? Naquele Tottenham que é vice-campeão da Premier League, quando o Leicester ganha, era o Kane, o Son fazendo correria do lado e o Dele Alli do outro lado. O Dele Alli é o ataque cara que, interessantíssimo. quão importante a base, né? Porque ele é um cara, a base familiar, porque ele é um cara que não teve essa base familiar. Ele é criado pela família de um amigo com quem ele ia e voltava do treino. E como ele não tinha uma casa estruturada, pai tinha problema com vício, a mãe, ele era levado por esse amigo para fazer as refeições lá, porque ele não tinha comida em casa. Sim. E eles treinavam juntos na escolinha. E essa família acaba adotando ele, né? Mas é um cara que não consegue ter a estrutura para se manter no altíssimo nível. Eu gostava da comemoração dele, lembra? A gente falou até esses dias, né? sobre- verdade. Que tu fica, sei lá, umas 8 horas até aprender. Sabe fazer, Rafa? Tu pega assim e vira pra O cima. Dele Alli Não. tem 29 anos. Os últimos clubes dele foram o Everton. Ele passou pelo Besiktas. Daí ficou sem- Mesquitas. É o Besiktas. Jogou um 24-25 pelo Como, da Itália, mas mal entrou em campo. Foi aí que ele foi cogitado no Grêmio, lembra? Teve esse lance que um empresário teria oferecido pro Grêmio. E agora ele tá sem clube. Tá sem clube. Com rumores pra jogar na Liga Espanhola. 24, 25. E essa Isso. do Como aí, ele tinha pouquíssimos jogos, não sei quantos jogos ele fez. Acabou Ah. de puxar o bagulho pra cima ali, né? Sim. Mas ele tinha feito pouquíssimos jogos aí, colocam ele meio que num clássico e ele é expulso com 5 minutos em campo. Uma Entrou falta pilhado demais. completamente desproporcional. assim. É um cara com. Ele se perdeu e ele admitiu, né? Problema com vício e jogos. Ele ficou 2 anos sem jogar, basicamente, né? É uma pena, porque Sim. talentosíssimo jogador da seleção. Talentosíssimo. Vamos tomar um chá? Vamos. Tá bom, tá fresquinho aqui. Então tá. O chá da 5, por favor. Tem gente com frio aqui no verão, 380 graus em Porto Alegre. O Chá da 5 é um filme na mira do chefe. A gente não ia falar do All or Nothing, porque Vocês estão na mira do se a chefe? gente- não, Todo espero que não. episódio a gente fala do Mal or Nothing, tá ligado? Daí vamos tentar mudar. Vocês estão na mira do chefe? Não? Espero que não. Tem uns que estão, hein? É, Ah, é? depende do dia, né? Informação. Ah, é? Aham. Então tá bom. O belo trabalho de produção do Rafa Ramos, que nos ajudou, né? Porque tava difícil achar. Que é o trabalho dele também, né? Vamos É. combinar. Também é isso. Nada contra. né? Ele achou uma matéria do Trivela muito legal que fala que o Tottenham é mencionado em vários filmes, de algum jeito. E geralmente de maneira ruim. Pejorativa. É. No mínimo pejorativa. E daí tem esse filme, o Na Mira do Chefe, em Bruges, que é uma cidade lá da Bélgica. Que tem um clube chamado Clube Bruges. Que não aparenta ser uma cidade muito legal de se conviver. E é uma comédia policial.
que tem o Colin Farrell, e ele tenta descrever a ideia do purgatório como um lugar onde você vai depois da morte. E daí ele abre aspas. Se não for muito merda, nem muito bom, é tipo o Tottenham. Respeitoso com o Tottenham. Ou Pô, seja, tá aí o corte do Rafa pra vocês. e ele basicamente definiu o Tottenham. Se não for nem muito bom, nem muito ruim, é o Tottenham. E nos últimos anos é isso. Não é tão ruim pra cair, basicamente, tanto é que fica ali, não tá fora da zona de rebaixamento, nem muito bom pra brigar pelo título. O problema de tu ser nem muito bom, nem muito ruim, não há problema nenhum. Tem muitos clubes que vivem nesse limbo. O problema é quando tu acha que tu é grande. E aí a tua realidade, ela tá toda hora te avisando, não, tu não é grande. E ele é pressionado a ser grande, porque ele tem torcida, ele tem tradição, ele tem camisa. Sim. Né? Porém, ele não tem a capacidade de dar o salto que ele precisava dar. Né? Com o novo mapa lá da Inglaterra, com a entrada do Chelsea, que agora tem novos donos, que botam dinheiro e contratam jogadores. O City, o United, que é um clube mundial, né, que tem uma força absurda. E o United me parece que está se estruturando de novo. Que finalmente dá sinais de que vai brigar por algo. Sim. Né? E tem um brasileiro que está jogando demais, né? Matheus Cunha. O cara que ficou fora da última Copa. Lembra a cena dele? Ele está no Atlético de Madrid, ele está na casa ouvindo a convocação, ele não é, ele vai para um canto. Se debruça, começa a chorar. Quem é que faz esse tipo de vídeo, né? Quem é que divulga? Mas... Porque tu só vê os vídeos legais. Mas O Richarlison, quando foi convocado. mas esse é um ponto que eu acho que nós temos que evoluir como... Bastidores da derrota? Bastidores da derrota. Eu acho que a derrota, ela mostra... A derrota, ela é dura, mas ela mostra muito. Ela mostra muito, ela ensina muito, ela mostra muito. E a gente não... A dificuldade de não saber lidar com a derrota no esporte de alto rendimento é isso. É de só ver a vitória. E o derrotado, ele tem seu valor, ele tem seu mérito. Ele lutou para estar ali. No futebol nenhum Não, mérito. o Brasil tem a frase... Quer dizer, tem, mas a gente não costuma dar, né? Sim. O Brasil, tá que é o vendo a país do Olimpíada de Inverno resultado, agora, né? pô, Sim. Bronze tu perdeu pra 2, mas, pô, é uma conquista incrível. Cara, vamos lá. Em todos os esportes... A brasileira do Skeleton, que chegou em 11º. Nicole de Rio Pô, Grande. Nasceu em Rio Grande. Nasceu em Rio Grande. Cara, só tem 10 na frente dela. No mundo inteiro. E no esporte de gelo. No país que não tem gelo, basicamente. Quando é... Ela treinava na vagoneta lá com o Divério. Em Rio Grande. Vagoneta. Quando neva é notícia aqui. Então, assim, a última neve foi em 84. Não, teve uma outra em 2000. A minha mãe disse que viu uma... em 2099. 99. Eu vi neve as é duas. uma merda, na real, né? Quem já viu, assim, neve não é legal. Né? Não, neve é uma porcaria. É uma bosta. É 10 minutos de legal. Mas Depois isso vai, que tri. Aí molhou a luva. Puta que pariu, que horror, vou pro hotel. Não, neve Mas enfim, a minha família adora neve. Minha mãe também tem essa mania. Ai, vamos Troço horrível. O que eu vou fazer com uma tia na neve, gente? Não tem como. Vai gripar no primeiro Boneco dia. de neve. Mas aí tá. Um frio desgraçado. Frio do cão, meu. Fazer o anjinho na neve. Essa é tri, né? Léo, o Rafa Ramos tá pedindo pra gente correr aqui. Só pra outros momentos que o Tottenham é mencionado na sétima arte, no filme da Cruella, tem uma van chamada Tottenham Hot Shots. E tem também o diretor do Parasita, que é o sul-coreano. Ele fez um novo filme que ele botou o nome do personagem principal de Timo, em homenagem ao Timo Werner. Porque é um personagem trapaceiro. E ele disse que o Timo Werner é um dos maiores trapaceiros do futebol porque não entende como pagaram tanto dinheiro por ele. Como é que ele foi vendido por tanto valor? Eu vejo que o Tottenham, apesar das dificuldades dele, ele sofre o que muitos clubes sofrem, com a corneta, né? Ele é um tanto perseguido. Sim. Parece que é fácil bater no Tottenham. Faz isso com o United, tu vai ver. Daí a China acabou. inteira vem atrás de ti. Sim. A China, o Japão e a Coreia. Porque bilhões de torcedores, né? Eles têm um mercado forte lá, né? Tem um mercado forte. Falando em Coreia, vamos viajar pra lá? Que gancho. Futebol é uma viagem. Eu até segurei também um dos filmes, que é o Homem-Aranha no Aranha Verso, que é uma animação, e aparece o Son vestido com a camisa do Tottenham, de um personagem sul-coreano que tem no filme. E pra tu ver como a presença do Son no Tottenham fez também o time ser muito relevante globalmente, principalmente na Coreia do Sul, né? Seul, e o Tottenham já foi jogar lá. Muito por conta do Son, né? Teve um amistoso Foi a temporada, né? em agosto de 2025, que foi a despedida do Son contra o Newcastle. Então teve todo esse momento especial, porque na Coreia do Sul o Son é o Pelé.
né? Então é o maior jogador da história da Coreia Tu do Sul. lembra a mobilização que deu? Porque ele tinha que ganhar um título Aham. relevante Pra não ficar servindo no para não exército. servir no exército e o serviço militar lá ele é longo e é inescapável. São 2 anos. Ele teria que parar a carreira dele Isso. e servir ao exército sul-coreano. E ele ganha a Era uma Copa Asiática sub- Copa Asiática sub-20. Não, os Jogos Não, da já- Ásia. já era Medalha adulto de já. ouro nos Jogos da Ásia. Aham. Nos Jogos Asiáticos. Ele ganha o título e aí ele é... Pô, eu torci muito pra isentado. Coreia, porque ele tava no auge, né? O Som nesse momento. Então ele precisava muito. Pô, ele imagina Eu ter que queria largar. muito conhecer Seul. É. Esses tempos eu vi um Globo Repórter sobre o sistema de educação, porque a Coreia era paupérrima, né? Sim. E aí o governo, num grande trabalho, pega as grandes empresas, Hyundai e outras, a Samsung. Tem uma delas, acho que é a Hyundai, que a principal produção dela era na área de pescados, de peixe. E transforma essas empresas e a Coreia cresce tanto que vira um dos tigres asiáticos e hoje é um dos países, né, com o maior potencial econômico do mundo e com um nível de educação absurdo, assim. Né? Algo que a gente poderia, se a gente repetisse 40% que a Coreia faz na educação, o Brasil seria uma potência ainda maior, mas enfim. Seul, eu Seul. tenho uma amiga que já foi várias vezes a Seul, o marido dela trabalha na Samsung, ela É. mora na França Me arrumar e um passou celularzinho, períodos né? lá, Meu celular diz desde que é a 2018. cidade espetacular. E tem um rio, um riacho que corta a cidade, tipo o dilúvio aqui, Eu tenho só que limpo. um colega que se formou comigo na faculdade, jornalista, Leonardo Kaller, ele se casou com uma sul-coreana que veio fazer intercâmbio pra cá. E agora ele mora lá em Seul. Mora em Seul. Ela veio fazer intercâmbio, ela é engenheira, e mexe bastante com essas tecnologias e se achou na vida, né? Que legal, Inclusive cara. foi pai recentemente, então Que legal. agora tá lá em Seul morando, então que é bem legal. legal. Ele conta que lá é outro mundo, basicamente. Segurança, Segurança, educação, tecnologia, tá em tudo. Então é uma cidade futurista que tem muitas tradições, né, da Coreia do Sul, mas que é um lugar muito bom de se morar. Podia ter Imagina. pedido um vídeo dele, né? Falando como é que é, né? Ah, é que ficou meio em cima da hora, né? Carnaval, assim. É, e a gente decidiu 25 minutos antes qual seria a dica de E casa. certamente ele estaria dormindo na hora que vocês decidiram. Provavelmente. O craque da rodada, por favor. O MVP. O MVP é. Adivinha? Aqui a gente cornetou daí, né? aqui eu fiz pra avacalhar com o Tottenham. Estão na M e enquanto isso o Harry Pô, falou Kane... palavrão o programa inteiro. Tu falou. Tu? Eu só Vamos- falei, vamos eu contar. abri aspas. Eu vou ouvir amanhã, vou ouvir quinta quando sair, vou contar, vamos ver quem falou Então, mais. então tá bom. Beleza. Quer apostar? Porra, tu quer... Pô, falei mais... Tu quer apostar? Não. Então tá bom. Deixa quieto. Harry Kane, autor de 2 gols na vitória do Bayern sobre o Werder Bremen no sábado e maior artilheiro da história do Tottenham. É, e o Harry Kane tá... Todo jogo do Bayern de Munique tem gol, assistência dele. E ele ganhou o primeiro título da carreira dele pelo Bayern. Pelo Bayern. E No aí, primeiro ano primeira ele perde, né? Perde. Que é o do Bayer Leverkusen. O Harry Kane, aliás, é o maior artilheiro da história do North London Derby. 14 gols e uma assistência em 17 jogos. São números incríveis para um clássico, ainda mais quando tu é o time ruim do clássico, né? Pega um Grenal, um jogador que faz gol É isso. quase que em todos os clássicos que participou. É, uma participação em gol por jogo, quase. Quase. E o segundo maior é o Son. 8. Apesar do 8 gols em clássicos. Apesar do Arsenal dominar o número de vitórias, né? Os 2 maiores artilheiros são do Tottenham. Naquele All or Nothing que a gente falou do Tottenham, o que me chamou mais atenção, além do diálogo do Mourinho com o Dele Alli, é o Son tentando brigar com o Lohri. Aham. O Lohri com 1,90 m e tantos. E os... Não, e ele vai pra cima. Mas né? naquela briga eu não sei quem eu aposto também. Loris e Son. Pô, eu acho que quem perde é a briga, no caso. Perde a briga. Pô, são 2 caras muito A educados. gente falou do Werder Bremen, eu fiz uma coluna esses dias, o Castilho certamente não chamou na capa, porque ele que boicota isso, as minhas cara. Eu colunas. sempre boto a coluna na capa. É Vocês verdade. lembram do Ailton Boca de Cinzeiro? Ainda bem que boicotou. Cara, como é que a gente sai do Kane pra isso, cara? O Rafa pediu pra Que isso? encerrar. Que isso, cara? É um centroavante. Mas como é que tu fez essa sinapse assim, É um Léo? centroavante que jogou no Inter. Derrubei o Torelma. Que isso, cara? Ele foi goleador do Gauchão pelo Ipiranga de Erechim. E ele depois veio jogar no Inter, o Gauchão de 95. Certamente tu deve ter visto essa matéria, porque esse corte no Instagram. Ele provoca o Jardel no Grenal. Jardel, ele faz um gol pelo Inter contra o Vasco, ele sai driblando no final de semana, e o Grenal no meio de semana. Ele assim, Jardel, eu vou te ensinar no Grenal como fazer gol bonito, que tu só faz gol de cabeça. Aí no Grenal, sabe o que acontece? Gol de cabeça do Jardel. 1-0 Grêmio,
Gol do Jardel girando em cima de um zagueiro Jonilson do Inter. Enfim, aí o Ailton, o Boca Cinzeiro, vai jogar no Guarani e depois ele vai pro Werder Bremen e ele vira o grande nome da conquista do título do Werder Bremen na temporada 2003, 2004. E o campeão, ele foi o goleador da Bundesliga, o goleador ganha um canhão, o troféu é um canhão, que é o canhão de ouro e tal. E o Ailton tem uma briga com o empresário dele no ano seguinte, ele vai jogar na Turquia depois, e o empresário fica com o canhão. E bota para vender no eBay por 600 euros, 600 mil euros, uma coisa assim, um absurdo. Não vende, e a coluna que eu fiz é que, passados 20 e tantos anos, 20, 21 anos, o Ailton recuperou o canhão, ele consegue resgatar o canhão. Ele vive em Bremen, hoje é um grande ídolo, participa de jogos festivos, de esses campeonatos indoor que veteranos jogam, sempre pelo Werder, é um grande ídolo, tem uma loja na cidade. Eu pensei que tu ia falar que o Jardel tinha comprado o canhão. Não, Esse não. é um enredo de filme, né? Por que eu conectei aqui? Porque o Harry Kane fez os 2 gols na vitória do Bayern sobre o Werder Bremen. E aí me lembrou dessa história. Quem não leu essa coluna, ela tá em GZH. É só procurar, tu garimpar. Explica por que é Ailton Boca de Cinzeiro? Porque ele tinha o queixo proeminente. Ah, tá. É o estilo do cara, pô, fisicamente. Pra vocês. Valeu, pessoal. Até semana que vem. A produção é do Rafael Ramos. Antes que ele seja demitido, a gente vai terminar o programa por aqui. Até aqui a edição de áudio é do Leandro Carvalho. Siga o Deu Liga nessa plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Também deixa o teu like na transmissão do YouTube, assina o canal de GZH, compartilha e vem junto, porque toda semana tem episódio do Deu Liga, a gente não vai parar, não tem férias, não tem carnaval, tanto é que no carnaval estamos gravando aqui. Você que está voltando do carnaval, está escutando esse Deu Liga. Agora, meu amigo, é hora de começar o ano e começar a trabalhar. Acabou a mamata. Tchau!